Saudações, minha gente! Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre os nossos pequenos. Quem me conhece já sabe que a minha missão de vida é ser advogada dos pequenos e falar sempre em favor deles, em defesa deles. Isso não quer dizer que a gente está contra o adulto que está cuidando deles, pelo amor de Deus, hein? A gente, na verdade, é tudo assim, tudo ligadinho, tudo juntinho. Porque a gente melhorando um pouco a rotina e a vida do adulto, a gente melhora também a rotina e a vida da criança. Mas hoje eu tenho uma proposta indecente. O que vocês acham de dar autonomia para os nossos pequenos e ao mesmo tempo ter mais leveza na sua rotina? Sonho, né, gente? Isso é o sonho de todo adulto. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Quem sabe ao despertar as nossas consciências, nós vamos tornar as rotinas também um pouco mais leves, não é verdade? Gente, o assunto é esse hoje porque me incomoda demais ver as crianças que não têm autonomia sofrendo na escola. Não é brincadeira, é sofrendo mesmo. É sofrendo na dependência, na limitação, no eu não consigo, eu não sou capaz. É muito complicado, gente, porque não desenvolver a autonomia da criança envolve muitas questões que a gente não sabe e que a gente não vê. Em casa é muito fácil a gente fazer tudo pelos pequenos, é muito simples também pra gente, né? Só que quando a criança precisa se virar, não é tão simples assim, gente. É um sofrimento. E quem vê sente compaixão da criança. E até os próprios colegas vão em defesa e começam a ajudar para tentar resolver o problema da criança. Eu já vi muitas crianças que não conseguem sequer abrir a mochila. Ah, mas criança nem sempre sabe abrir a mochila. Mas aos 7 anos de idade, isso não é o comum de se ver, não é verdade? Então, o fato do adulto fazer tudo para a criança poda a criança no seu desenvolvimento, impede ela de conseguir se virar quando for necessário. E é muito simples a gente fazer tudo por eles porque a gente está ali perto, mas a gente nem sempre vai estar perto. Vamos pensar dessa forma? E quando meu filho estiver longe de mim? O fato de eu não estar vendo diminui o sofrimento dele? Não. Vai diminuir o meu. Ah, o meu vai porque eu não tô vendo, não tô sabendo, né? Mas o dele não diminui. Pelo contrário, né? A criança precisa ser estimulada, a criança precisa ser orientada a se virar. E é se virar mesmo, gente. Eu acredito que, como eu, vocês já ouviram a frase: não deu peixe, ensine a pescar. Isso vale para todo mundo, inclusive para os pequenos. Lembram que eu já comentei aqui em outros vídeos que eles acabaram de chegar nesse mundo e que tudo aqui para eles é descoberta? Quando a gente resolve tudo para eles, quando a gente faz tudo por eles, a gente não deixa eles descobrirem nada. Então, eles não compreendem o funcionamento de muitas coisas. Na verdade, a gente está fazendo com que eles continuem sendo um estranho aqui no mundo, né? Tudo para eles é novidade. Se a gente não deixa que eles interajam com as coisas, que eles descubram as coisas, que eles experimentem as coisas e as situações, eles não vão conhecer nunca, né? E aí a culpa não é deles, né, gente? Vamos pensar que nesse caso, e nem é uma questão de culpa, a responsabilidade é nossa. Mas o que acontece com a gente está sempre tão sobrecarregado que é muito mais simples a gente fazer e desenvolver a tarefa do que esperar a criança conseguir realizar. Por quê? O tempo da criança não é o mesmo tempo do adulto, né? Se eu consigo amarrar um cadarço em 1 minuto, a criança vai levar ao menos uns 5 ou mais. E talvez nem consiga desenvolver a tarefa nas primeiras vezes que ela tentar. Então, isso tudo leva tempo.
E tempo é uma coisa que a gente não tem. Mas vamos pensar que tudo é investimento. A princípio, você investe o seu tempo no aprendizado e no desenvolvimento da criança. E com o passar do tempo, você começa a receber esse tempo de volta. Porque quando a criança ganha autonomia e ela consegue realizar várias coisas sozinha, sobra o tempo que você dedicaria para aquela tarefa. Então vamos pensar que ensinar as crianças e dar autonomia para as crianças e ter paciência ao vê-las errar várias vezes, experimentar várias vezes, é um investimento e não uma perda de tempo. Vamos pensar dessa forma? Tá, o dia inteiro eu não consigo esperar para a criança realizar tudo o que ela deseja no tempo que ela tem, no tempo que ela consegue. Mas vamos pensar assim, uma ou outra tarefa, eu já vou começar a ter paciência de olhar a criança tentar fazer. Vamos pensar dessa forma para começar a transformação das nossas ações? Não tudo, porque tudo não vai dar mesmo, mas uma coisa, outra coisa, certo? Então eu resolvo duas coisas para ser mais rápido, deixo uma para que a criança se vire um pouco e assim a gente vai transformando a nossa rotina. Combinado? Favorecer a autonomia das crianças desenvolve tudo que a criança é. Desenvolve o físico, desenvolve o emocional, porque veja, a criança começou a fazer alguma coisa, a gente tomou para fazer mais rápido, para agilizar o processo, ela já vai sentir um fracasso. Ela tinha uma intenção de realizar aquela ação, ela vai perder a capacidade de acreditar que ela é capaz. E aí, lá se vai a autoestima e a autoconfiança da criança. E você teve intenção de fazer isso? De fazer seu filho pensar que é um fracassado? Não, você teve a intenção de ajudar. Mas tá vendo o tamanho da importância de a gente desligar esse piloto automático e ligar a nossa consciência? Porque a gente não está consciente do quanto a gente prejudica na intenção de ajudar a criança. Então vamos tentar ter essa consciência. E quando você tiver que pegar o que a criança está fazendo e realizar você mesmo por falta de tempo, explique para a criança: olha, a mamãe não vai poder esperar agora. Olha, o papai não vai poder esperar você realizar agora. Porque a gente está com pressa, a gente precisa fazer tal coisa. Prometo que da próxima vez a gente tenta novamente. Mas dessa vez não vai ser possível, combinado? Nossos pequenos são extremamente inteligentes e na hora que a gente conversa, e na hora que a gente explica as situações, eles de fato entendem. Porque se a gente só for lá de sopetão realizar e já sair andando, eles não estão entendendo nada e ainda vão achar que tudo de errado é culpa deles e que eles não são capazes. Então vamos assim. Primeiro, tentar ter paciência de deixar a criança realizar algumas coisas. Depois, se não houver tempo ou mesmo se não houver paciência naquele momento, conversa com a criança. Explica que não é por causa dela, por causa da demora, porque ela não consegue realizar, que é por causa da sua rotina, da sua agitação, das suas necessidades, que aquilo precisa ser feito rápido naquele momento, certo? Então, vamos pensar também o seguinte: quando meu filho só cumpre as ordens que eu dou e não tem autonomia de realizar as coisas, de subir, descer, de pegar, de experimentar, de tentar realizar, ele vira um cumpridor de ordens, quase um robozinho. Você manda, ele executa. Você não manda, ele não executa nada, porque ele não vai ter autonomia de pensar nas suas próprias ações. E aí a gente vai criando um cumpridor de tarefas. E aí eu pergunto para você: você acha que um cumpridor de ordens pode ser uma pessoa próspera, produtiva, dinâmica? Dificilmente, só se ele tivesse uma estrela que brilhe muito em direção a ele, né?
Porque dificilmente uma criança que cresce e vira um adulto sem atitude, sem autonomia, sem dinamismo, não vai ter prosperidade. E essa é a nossa meta, né, gente? A gente quer sim que nossas crianças sejam prósperas, sejam felizes, sejam produtivas, sejam ricas também, claro. Entendam que tudo vai acontecer de acordo com as suas atitudes, né? E que tenham essas atitudes diante da vida e diante das situações. Se nós não plantarmos agora que eles são pequenos, eles não vão colher lá na frente. E aí a gente fala, mas é só hoje e só hoje é só todo dia. E aí a criança não desenvolve o que ela precisa desenvolver. Vamos pensar com carinho na autonomia das nossas crianças. E a próxima vez que a professora disser, olha, vamos dar autonomia para os pequenos, eles não estão conseguindo fazer isso ou aquilo. Vamos parar de torcer o nariz para a coitada da Pro, né, gente? Que a gente fala, nossa, agora quer me ensinar a cuidar do meu filho. Ela está apenas desenvolvendo com você aquele conhecimento que ela já recebeu. Porque na escola tudo é sistematizado, tudo é com base em pesquisas, com base em conhecimento. Então, nada é feito por acaso. A escola já é cheia de intencionalidade. O que precisa é que na família, na rotina da criança, também haja essa intencionalidade. Entendeu? Lembra que escola e família caminham juntas para o bem da criança? É isso. Então, quando a professora dá esse alerta, o sinal vermelho tem que piscar. Então, algumas coisas você vai ter que ir deixando a criança se virar. Vamos dar um exemplo de pequenas coisas que, fazendo no dia a dia, a criança se desenvolve e a sua rotina fica mais leve. Primeiro, até 2 anos não se iluda. O peso é todo nas suas costas, né? É difícil pensar em dar autonomia para a criança ajudar, né? Para a criança se virar até os 2 anos. No máximo ela vai conseguir comer, mas aí comer já vai ser um processo tão trabalhoso que mesmo assim o peso maior fica nas suas costas, porque é limpar toda a bagunça. E assim tem que ser, tá, gente? Vai dando autonomia para a criança e depois a gente resolve o resto. Mas depois dos 2 anos, a criança pegou o brinquedo, vamos estimular a criança a guardar. É mais rápido se você pega um, pega outro, pega um, pega outro, joga tudo lá no lugar, guardou, tá tudo lindo. Mas é preciso estimular que a criança guarde, que ela entenda a necessidade de deixar o ambiente organizado novamente como estava antes dos brinquedos serem espalhados. Então, pode ser bacana, antes de começar a brincar, mostrar o ambiente. Olha só, tá tudo limpinho, bacana. Você vai brincar e depois que terminar, a gente vai organizar tudo, combinado? Já começa a conversar com a criança sobre isso. E isso é bem rápido, gente, nem leva muito tempo. E criança entende, lembra que os nossos pequenos são inteligentes. A criança brinca, 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 fez aquele escarcéu, fez aquela bagunça. Terminou, desinteressou daqueles brinquedos? Você vai lá e conversa. Lembra que nós combinamos? Ó, este é o cesto de brinquedos, porque tem que ter já um lugar onde aqueles brinquedos vão ficar. Esse é o cesto de brinquedos. Vamos lá? Vamos guardar tudo? Eu te ajudo. E aí, nesse momento, você ajuda mesmo, porque é mais interessante que ela veja o comportamento de guardar. Porque depois ela vai ganhando autonomia e vai fazendo sozinha, certo? Outra coisa, a higiene da criança. Vamos pensar assim, meu filho não sabe tomar banho sozinho, ele não sabe mesmo, gente. Ele tá ali para aprender. Então, nós vamos ter que ensinar, e é um processo longo, ele não vai aprender a tomar banho sozinho numa semana, ele não vai aprender a escovar os dentes numa semana. A gente vai deixando aos poucos, a gente deixa ele fazer uma parte, a gente faz a outra, porque a nossa missão é participar dos processos da criança, não resolver tudo por elas. Então faça isso, deixe ele tomar banho primeiro do jeito dele, dê os comandos, olha, lava agora o sovaco, vamos lavar o pé, vamos lavar agora o pescoço. E assim vai, isso é bom até para desenvolver o esquema corporal, para a criança ter noção do corpinho dela. Depois que ela fez tudo do jeitinho dela, aí você fala, agora nós vamos só enxaguar. Vai lá e dá mais uma limpadinha onde não ficou bom.
termina de fazer o processo do banho. Beleza, ela já vai se sentir gente grande. Porque é isso que acontece com as crianças. A gente vai dando autonomia, eles vão se sentindo, crescendo, eles vão se sentindo já gente grande, como a gente fala. É muito bacana de se ver. Depois disso, tem também a questão das agendas, do material escolar. A criança chegou da escola, primeiro que a mochila nem tá na mão da criança, tá na mão do adulto. Aí o adulto vai lá e guarda. Não, mochila é responsabilidade da criança, deixa ele carregar, desde que ele possa, que não esteja tão pesado, deixa a criança carregar a mochila. A maioria tem rodinha, é mais fácil, só arrastar, né? A criança chegou dentro de casa, olha, pega a sua agenda, já coloca em tal lugar. Estipula um lugar para a criança colocar todos os dias a agenda de recados, porque você vai precisar ver e ela precisa saber que essa é uma ação importante. Então a criança vai, pega a agenda, coloca lá no lugarzinho, guarda a mochila em um lugar também certinho, todos os dias no mesmo lugar e depois vai lá trocar de roupas. Por quê? Isso é rotina. Se a criança não faz esse movimento, ela não desenvolve a responsabilidade e fica tudo para você, que vai ter que procurar a mochila onde ela largou, olhar o recado, depois guardar tudo no lugar certo. Então veja que atalho a criança já pega pra gente, né? Isso já fica bem mais simples. Você vai lá, olha a agenda onde ela está e só guarda depois, né? Então essa responsabilidade com os pertences dela, ela tem que desenvolver desde sempre. Porque na escola, gente, funciona, viu? A professora tem lá 20 alunos. Aí o primeiro bimestre é aquele pandemônio, né? Para todas as regrinhas de rotina serem interiorizadas pela criança. Mas a partir do segundo bimestre, você vai numa sala de aula, você percebe que as crianças seguem toda a rotina. A professora dá apenas os comandos e eles já fazem sozinhos. Às vezes, nem comando a professora precisa dar mais, porque eles já sabem o momento de fazer determinadas coisas. Quando é relacionado ao horário, aí a professora precisa falar. Mas, por exemplo, os alunos entram na sala de aula, já vêm arrastando a mochilinha, abrem a mochila, pegam ali o caderno de recados, a agendinha e colocam sobre a mesa da professora. Todos fazem isso. Não precisa mais a professora se preocupar, depois que eles entenderam que isso é para fazer todo dia. Em casa é a mesma coisa. Até entender, claro, vai dar trabalho, eles vão esquecer e a gente precisa relembrar. Mas depois que as coisas vão virando rotina para a criança, a sua rotina fica muito mais leve. Experimenta para você ver. A mesma coisa é o forrar a cama, né? Arrumar a cama, estirar os lençóis, tudo bonitinho. No começo vai ficar tudo torto, vai ficar tudo feio, mas se você não estimular, você não incentivar, nunca vai ficar bonito, né? Se você for lá passar a mão e arrumar tudo direitinho, não vai resolver. Então é assim, vamos ter paciência, porque no começo não fica bom. Mas como a vida é uma questão de treino, com a prática, eles vão aperfeiçoando, eles vão conseguindo fazer as coisas direito e a nós cabe ter paciência para que eles entendam como se faz as coisas neste mundo. Para nós já é simples, já é claro, é rotina, é banal. Para eles não. Tudo é descoberta, tudo é novidade e as coisas não são tão fáceis quanto para nós. Vamos ter consciência disso. Então é isso, minha gente. Se inscreve nesse canal, curte, compartilha, ajuda a Tia Rê e semana que vem a gente vem com mais dica. E eu espero sinceramente que vocês abram os olhos, porque eu sou advogada dos pequenos e a justiça é cega, mas a gente tem que enxergar muito bem, abrir os nossos olhos, despertar as nossas consciências e nos atentar para as necessidades dos nossos pequenos, porque nós queremos que os nossos pequenos se tornem gigantes. Eu fico por aqui e até a próxima. Beijo para todo mundo.